vai falar. Amém, glória a Deus. Vamos orar, gente, para não estragar tudo que Deus entregou aqui, né? Às vezes eu me empolgo e estrago aquilo que Deus mandou entregar para vocês. Então vamos orar, porque é a misericórdia dele que tem que atuar, né? É ou não é? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de eu estar aqui trazendo a Tua palavra, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor entrega para a gente. Eu lhe peço que o Senhor prepare o coração das pessoas, prepare os ouvidos, prepare o entendimento, Pai, para que seja o Teu Espírito Santo acima de tudo que ministra aqui, que não seja eu, que não seja a minha capacidade, que seja o Senhor acima de tudo, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Adri, você hackeou meu computador por acaso? Você já falou mais ou menos o que eu ia falar. E eu entendo isso mais ou menos como uma confirmação daquilo que o Senhor quer entregar, né? Quando começa muita coincidência, a gente fala, opa, tem uma coisa errada aqui. Ou melhor, tem coisa certa, não é? E como o William comentou, né? De sábado para domingo eu não consegui dormir. Essa palavra veio para mim. E aí eu falei, obrigado, Senhor, entendi, pode deixar que eu entrego, e daí agora deixa eu dormir. E aí eu não conseguia dormir e vinha vindo detalhe, mais detalhe, e depois veio, levanta e anota, o que você está fazendo aí? Amanhã você não vai lembrar mais de nada. Daí eu precisei levantar, precisei anotar, mas é para a honra e glória do Senhor, né? Eu creio que a mensagem é dele acima de tudo, né? A gente tem que ter sempre essa sensibilidade, esse preparo, e essa disposição de estar entendendo o que o Senhor quer falar, né? O que o Senhor quer que a gente leve, né? Porque eu posso ser um excelente palestrante lá na minha empresa. Aqui eu não quero ser um bom palestrante. Eu não quero trazer aquilo que possa emocionar o coração de vocês ou que possa motivar vocês a fazer alguma coisa, a cometer algum ato pela minha capacidade. Aqui é o Espírito Santo, aqui não sou eu, né? Não pode ser eu, né? Que ele cresça, né? Como João Batista, né, falou, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Então que essa seja a minha oração. A tradução está me acompanhando, às vezes eu falo um pouco rápido, eu vou tentar me... O texto base, irmãos, é Mateus 6, de 33 a 34. Vamos abrindo aí, Mateus 6, de 33 a 34. Esse aqui é um trechinho ali do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para quem não sabe, foi um dos maiores sermões de Jesus para um grande povo ali, e os ensinamentos são fundamentais. Recomendo, chegando em casa, dá uma leitura no Sermão do Monte inteiro. Dá uma leitura completa ali, para ter uma ideia do que Jesus falou. Todo mundo achou aí? É bem conhecido, né? Começa assim, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Aí você tem que voltar lá e ler antes, né? Vocês vão ler em casa depois. Mas ali nessa situação Jesus está falando de finanças, de suprimento, de o que vestir, o que comer, onde morar, né? E depois continua. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Sossega, gente. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Jesus está falando, calma aí. Vai com calma. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, eu quero falar aqui sobre futuro. Quero falar para vocês sobre como lidar com as coisas que estão por vir. Mas nós não podemos falar sobre as coisas que estão por vir sem antes eu dar um breve resumo do que de como que o Evangelho nos ensina a lidar com o passado. Porque a gente não pode focar no futuro olhando para o retrovisor. Não dá para dirigir o carro olhando para o espelho retrovisor, é ou não é? A gente tem que dirigir olhando para frente. Então, eu quero só fazer aqui então uma breve
explanação, talvez essa breve explanação, introdução seja maior do que a mensagem, talvez ela seja até mais importante do que a mensagem, mas é importante nós, como cristãos, tem alguma coisa fazendo um chiado aí, vê o que é. Tem instrumentos ali, você vai e muta todos os instrumentos ali, ó. Tem 3 ali. Tudo mutado? É o piano, gente, calma aí. Ah. Era só eu que estava ouvindo? Ok. Então, como que o cristão entende o passado? A Adri deu um breve relato aqui, né? Ela teve um passado onde ela perdeu o pai, e isso faz parte da história dela. Todos nós aqui temos histórias diferentes. Melhores, piores, não vamos criar competição, pelo amor de Deus, né? Às vezes a crente começa, porque você não sabe, eu bebia todas, eu usava droga. Não é competição. Não é competição, né? Então, mas é importante a gente conhecer o nosso passado e, como Jesus nos ensinou, nascer de novo. O Evangelho é um chamado para nosso novo nascimento. Vocês já ouviram falar nisso? Ou alguém aqui nunca ouviu, estou falando. Né? Então, vou trazer para a linguagem de hoje, como se Jesus estivesse aqui hoje usando uma parábola dos dias de hoje. Você está indo mal no videogame, gente? Você não tem como passar de fase? Jesus está falando, você tem que resetar o computador, formata e começa tudo de novo. É isso que Jesus chamou nós cristãos a fazer. Nascer de novo, começar do zero. Né? Eu trouxe aqui um exemplo. Né? Então, essa aqui é a nossa vida. Nossa vida é um quadro em branco a ser pintado. Então, a gente começa nossa vida ali fazendo as nossas pinturas, cada um do jeito que acha melhor. Eu fiz umas pinturas ao longo da minha vida bem esquisitas. Será que eu vou conseguir? Porque eu vou ter que fazer uma simulação aqui. Nós nascemos com um quadro em branco a ser preenchido. Vocês jovens estão com um quadro muito mais incompleto do que o meu. O meu já está pela metade, já estou com 50, então metade já está preenchido. E ao longo da nossa vida, nós olhamos para esse quadro em branco e falamos, vou começar a preencher. Vou começar a... Ele está traduzindo corretamente? Blank canvas. Yeah? Então, eu vou começar a pintar meu quadro. Eu sou jovem, já conheço muito da vida. O importante é ser feliz. Deixa eu começar a pintar meu quadro. Trouxe aqui meu pincel para eu pintar meu quadro. Vamos começar aqui. Deixa eu fazer assim. Eita, calma aí. Não. Deixa eu melhorar um pouco. Tá ficando meio esquisito esse meu quadro, né? E ao longo da nossa vida a gente vai pintando o nosso quadro do jeito que a gente acha melhor, do jeito que a gente interpreta. E aí eu achei que ficou meio torto. Não, vou tentar consertar essa parte aqui. Caramba, piorou, né? Quem já viveu isso? Vocês estão entendendo a analogia? Mas sabe o que está faltando na minha vida? Um pouco mais de emoção. Eu acho que se eu tiver um pouco mais de emoção, eu vou conseguir melhorar o estado aqui do meu quadro, o quadro da minha vida. Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Já sei, uma namorada nova vai resolver minha vida. Caramba, só detonou meu quadro. Calma, vamos continuar. Agora vai. Agora eu vou conseguir melhorar meu quadro da vida, ó. Rapaz. E assim a gente vai fazendo com a nossa vida.
Até os 50. Gente, e aqui, presta atenção, irmãos. Eu faço isso até hoje. Até hoje, muitas vezes eu tento tomar as rédeas da minha vida e tomar as decisões de acordo com aquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho melhor, daquilo que eu acho que vai resolver. Né? E o que começa a acontecer com a nossa vida? Vira um bagaço. Né? E esse chamado de nascer de novo, gente, é um conceito bastante interessante. A primeira vez que eu escutei, eu achei uma maluquice. Então, para vocês não acharem que eu estou maluco, eu vou trazer aqui a explicação que Jesus deu para um religioso que era um exemplo. Ele era um dos chefes do Sinédrio, ele, o chefe da igreja, né? Chamava-se Nicodemos. E ele chegou para Jesus, e aí, Jesus, tudo bom? Eu sou o cara da igreja, eu sou o cara bom, né? E me diz uma coisa, Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o reino dos céus? Né? Meu quadro está meio assim, mas eu dou um jeitinho aqui, seguro, né? Minha vida está mais ou menos, mas eu sou um exemplo. E aí, Jesus? Jesus virou para ele e falou o quê? Você vai ter que nascer de novo, meu irmão. Você vai ter que zerar a tua vida, resetar e começar do zero. Como se faz isso? Para nascer de novo, precisa o quê? Morrer. Vocês já viram que Jesus convida a gente para morrer e nascer de novo? O Evangelho é um convite para uma morte de um homem velho e o nascimento de um homem novo. Isso é o Evangelho. Estou só falando do passado ainda, nem fui falar do presente ainda, hein, gente? Então, nossa vida está um bagaço. Precisamos nascer de novo. Jesus fez um convite. Eu acho que vou fazer lambança aqui, gente. Deixa eu ver isso. Como que Jesus fez isso? O sangue dele. Foi através do sangue dele. Vocês já entenderam por que Jesus foi para aquela cruz? Por que Jesus apanhou? Por que Jesus... Porque, na verdade, era para a gente, era para eu estar lá, era para vocês estarem lá, pagando o preço por tudo que a gente fez. Mas Jesus falou, vocês não dão conta, vocês não vão aguentar. É o meu sangue que vai transformar vocês. É o meu sangue derramado naquela cruz por vocês que vai ser a transformação. E aí, a partir disso, faço muita lambança. Você aceitou o sangue de Jesus. Você aceitou o sangue do Cordeiro. Nós vamos falar agora na Páscoa sobre o Cordeiro de Deus. Né? O Antigo Testamento vocês viram, né? Para quem não viu, estou com sangue nas mãos. Para quem não viu, para quem não sabe o que é a Páscoa, aliás, pergunta, mas acho que a gente vai fazer algumas sessões aqui sobre a Páscoa. A Páscoa tem tudo a ver com o sangue do Cordeiro sendo colocado nos umbrais da porta, mas eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai longe. Ok, eu aceitei o sangue de Jesus. E agora o que precisa acontecer? Aquilo que foi falado para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Deixa eu desligar. Tá, então, só para vocês se orientarem onde eu estou, porque eu estou indo sem citar. Essa passagem de Nicodemos é João 3,3. Tá? Então, Jesus respondeu, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Tá? 2 Coríntios 5,17, para vocês não acharem que eu estou louco. Né? Fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, vamos parar de olhar para o espelho retrovisor e vamos começar a olhar para frente. Todos nós tivemos problemas no passado, mas o chamado aqui é para nascer de novo. Como fazer isso? Aí é que entra o batismo. O batismo,
eu fui batizado quando eu nasci pela Igreja Católica, mas eu entendi, num determinado momento da minha vida, quando eu conheci o Evangelho, que eu precisava tomar essa decisão. Eu entendi que aquele batismo que eu passei ali quando eu era criança, eu nunca escolhi aquilo. Eu era uma criancinha, como o Mateus ali que está querendo participar. Eu era um bebezinho, então, que escolha que eu fiz? Eu entendi que eu precisava escolher. Então, no momento da minha vida, eu escolhi, porque eu entendi que aquele Renato que tinha vivido até ali, isso aconteceu quando eu tinha 35 anos, aquele Renato precisava morrer. Aquele Renato que tinha vivido e que tinha feito a vida do jeito que ele quis, precisava nascer de novo. E aí que isso é o batismo. O batismo é um sepultamento. O batismo é a gente decidindo ir para uma sepultura. De novo, Renato, você está maluco? Vamos lá, Romanos 6, de 3 a 4. Fomos sepultados com ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que, com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos também em novidades de vida. Então, fomos sepultados. Quando a gente desce ali nas águas, o que acontece? É o nosso sepultamento. Quando a gente levanta, é uma representação do novo homem nascendo de novo. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Esse sangue aqui pagou o preço daquelas condenações. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa absurda, né? Vamos falar assim, não faz sentido, faz? Mas faz. Então, deixa eu abrir um parênteses. Se algum dia você estiver se sentindo culpado por alguma coisa que você fez, existe uma entidade classificada como acusador. O acusador vai ficar falando, mas você lembra, Renato, que você enchia a cara, que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo? E aí eu tenho que entrar na autoridade desse sangue e falar, aquele homem já morreu. Aquele Renato que você está falando foi sepultado. O Renato que você está vendo aqui nasceu de novo. É perfeito? Não. Ainda, de vez em quando, eu faço, eu tomo umas atitudes aqui, meio que eu olho para trás e falo, caramba, eu assumi as rédeas de novo. Né? Mas, então, o que acontece com o batismo? Mágica, depois eu conto o segredo como eu vi. Mas você é um novo homem, nascido de novo. E é a partir daqui que eu quero começar. Vai começar agora, gente, a pregação. Tudo isso começou quando Deus falou para mim, Renato, fala para eles que eles são um quadro em branco. E eu não sei quanto a vocês, mas eu fico com medo quando eu vejo um quadro em branco a ser preenchido. Eu já preenchi metade. Eu já tenho algumas vivências que me levam a crer que eu vou conseguir completar com certo sucesso final. Mas vocês, jovens, vocês estão com ele em branco. E eu entendo o medo de vocês, e é saudável. E agora que eu vou começar a pregação. Que oração. Mas, na verdade, a pregação é super rápida, irmãos. Quero falar o seguinte, existem duas atitudes erradas e uma atitude certa para vocês encararem esse quadro em branco. Duas atitudes erradas e uma atitude certa. A Adri já deu um spoiler. Ela já falou qual que é a atitude certa. Mas, quais são as atitudes erradas? Primeiro, é tratar com negligência. É o famoso, talvez vocês não conheçam o que eu vou falar aqui. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem conhece aqui? Quem nasceu aqui nos Estados Unidos talvez não conheça, né? Conhece? Deixa a vida me levar. Quem canta? Zeca Pagodinho. Eita. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Até cristão, muitas vezes, leva isso pelo lado gospel. Está na mão de Deus. O irmão, vai procurar um emprego. Está na mão de Deus. Mas você preencheu ali o
Se aplicou? Está na mão de Deus. Né? Preciso tirar a carteira de motorista, driver license. Mas aí você já entrou lá, deu entrada? Não, está na mão de Deus. Calma aí. Não é por aí. Né? Existem coisas que nós temos que fazer. Né? Independente dessas coisas físicas do nosso dia a dia, existem também as questões espirituais. Né? Eu tenho sempre uma piada que eu faço assim, né, que todo mundo fala, Deus pode fazer tudo? Pode. Eu falo, não, Ele não vai fazer aquilo que é tua responsabilidade. Né? Deus não vai fazer aquilo que é tua responsabilidade. Né? Então, tratar com desleixo o futuro, deixa a vida me levar. Tratar com desleixo as coisas de Deus. Né? Achar que como Nicodemos era assim, ele ia na igreja, ele pagava dízimo, ele fazia tudo certinho, ele era um exemplo, mas ele estava nesse deixa a vida me levar. Ele não tinha entendido que ele precisava de uma ação, que ele precisava de uma atitude e de uma decisão. Então, isso pode... vai parecer muito coisa de velho, essa coisa que eu vou falar, mas é coisa de velho. Não é que vai parecer. Eu quero falar para vocês jovens, a vida passa num piscar de olhos. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, e de repente eu pisquei o olho, e eu estou aqui com 50 anos, meu primeiro neto vai nascer. É ou não é quem tem a minha idade aí? É ou não é? A vida passa como um piscar de olhos, irmãos. Então, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos focar naquilo que a gente tem que fazer e que aquilo que é nossa responsabilidade. Deixa eu trazer alguns embasamentos bíblicos para isso. Provérbios 6, de 6 a 8. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e se vê sábio. Prepara no verão o seu pão. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura. Provérbios 24, 27. Prepara de fora a tua obra. Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará. Então, irmãos, esse é um lado errado. Vamos para o segundo lado, o lado extremo, que talvez eu acredito que seja a maior caso aqui, a maior situação no dia a dia de vocês, porque eu vou dizer que é na minha, que é o outro extremo. Então, um é deixa a vida me levar, o outro é preocupação extrema. Aquela pessoa que não consegue dormir pensando no amanhã. E agora, como é que eu vou conseguir um trabalho? Como é que eu vou conseguir sustentar os meus filhos, meu filho que nasceu? Como é que eu vou conseguir dar conta desse meu trabalho, desse emprego novo? Como? É ou não é? A vida não é assim? Ou sou só eu? A gente fica pensando no amanhã e a nossa cabeça vai e a gente não consegue dormir. Muitos irmãos aqui com a questão de documentação e tudo mais, a nossa cabeça fica... E a gente entra num parafuso e aí começa a desencadear toda a questão psicológica e tudo mais. Então, olhar o quadro em branco pode ser desesperador. Né? A gente não tem ideia nem por onde começar. E tem situações que a gente vai olhar e falar, o que eu faço agora? Não tem mais saída. Pelo mundo, pelas minhas forças e pelas minhas capacidades, isso aqui não tem mais solução. É ou não é? Isso aqui, de novo, para os mais jovens eu entendo, mas isso a gente vive até hoje. Né? Talvez o que ajude um pouco, nós que somos mais velhos, nós já tivemos mais experiências de ver o milagre de Deus na nossa vida. Isso ajuda muito, porque a gente traz à memória aquilo, né, que nos traz fé. Amém? Mateus 6, de 31 a 34, que diz, não andeis, pois, inquietos. Né? Vosso Pai Celestial bem sabe que todas as suas necessidades. Então, buscai o primeiro o reino de Deus, que foi aquele versículo chave que a gente leu no começo. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, lançando sobre ele, sobre aquele que é todo-poderoso, que derramou sangue sobre nós. Colossenses 3, 23.
tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Se alguém não quiser... Essa é complicada. Segundo Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Qual que é o jeito correto, irmãos? O jeito correto é viver com fé. O que é viver com fé? Aí eu vou trazer outra música do mundo, irmãos. Daqui a pouco... Existe uma música lá na nossa terra que fala: viver com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Só que daí fala assim: só não se sabe fé em quê? Então, começa bem, né? Viver na fé. Só que daí não se sabe fé em quê? E nós temos fé em quê? No nosso Senhor Jesus. E o que é ter fé? É acreditar, né? Que Jesus existe. É isso, né? Tiago 2,19 diz uma coisa complicada, irmãos. Diz assim: até os demônios creem e estremecem. Ué, mas então o demônio crê? Crê. Então não é isso que a gente tem que ter? Renato, decida, tem que crer ou não tem que crer? É diferente. E aí eu quero fazer, para encerrar, o que é crer da forma bíblica. E eu vou usar uma ilustração que um pastor lá do Brasil... Deixa eu segurar agora aqui. Um pastor lá da igreja que a gente se converteu, ele usou essa analogia do que é crer, o que é ter fé de acordo com os princípios bíblicos. Vamos imaginar o cenário aqui. Imagina um malabarista no alto lá da corda bamba. Vamos ver se ele vai... No alto da corda bamba, com uma carriolinha na mão. Vocês sabem o que é carriola? Como é que é em inglês? Aquela de obra, aquele carrinho de obra, carrinho de mão. Cada lugar do Brasil... Hangwag? Ok. É aquela de construção que você vai levando assim. Então, carrinho de ferro. Então, o malabarista está lá em cima com esse carrinho de mão, e aí ele pergunta assim para vocês: vocês acreditam que eu consigo passar por essa corda bamba com esse carrinho de mão? A gente vai olhar lá de baixo e falar: ele deve ser treinado, se ele está fazendo isso é porque ele sabe, né? Então, acredito sim, com certeza. Eu falo: então você acredita? Então vem aqui e sobe aqui no carrinho. Vem aqui e confia, se você crê de verdade, sobe aqui no carrinho que você vai passar junto comigo por essa corda bamba. Aí você já começa a pensar um pouco melhor, fala: pô, será que eu acredito mesmo? Eu falei que eu acredito. Eu acredito, eu creio, eu vou lá. Aí você sobe no carrinho. Aí a hora que o carrinho começa a passar na corda bamba, você já começa a olhar para baixo, aquilo lá, e aquela corda balançando, e o vento balançando. Daí você olha para o malabarista. Vou dar o nome do malabarista, gente, é Jesus. Aí você olha para o malabarista lá, e ele fala assim: o que foi? Não, tá tranquilo, tô na fé aqui. E você tá lá morrendo de medo e falando: caramba, eu vou cair, eu vou morrer, isso aqui não vai dar certo. E aí começa uma ventania, começa a balançar, e você se desespera e começa a chorar. E aí você tem que olhar de novo pro malabarista, você olha para ele assim, tranquilo, passando. E aí você confia e passa. Isso é ter fé, irmãos. Ter fé é subir no carrinho ali de Jesus e falar: ok, você dirige. Está na tua mão agora. Vai dar medo? Vai. Se alguém aqui fala: não, eu caminho com Jesus, não tenho medo de nada, vai estar mentindo. A gente tem momentos que parece que o chão sai debaixo da gente. Tem momentos que a gente acha que não vai ter mais saída, né? Eu vou falar uma coisa aqui séria e complicada. Tem momentos que a gente acha que a única solução é tirar a própria vida. Tem momentos, né, que a única saída é acabar com essa vida. Aí que a gente tem que olhar para a cruz. Olhar para aquele que falou: fica tranquilo. Fica tranquilo que eu estou com você. Se tiver alguém te acusando, falando, te lembrando de quem você era, o que você fez e tudo mais, fala assim: acabou, essa pessoa já morreu, essa aqui é outra. E agora eu estou nesse carrinho de mão. E o malabarista chama-se Jesus. E ele é que está dirigindo aqui na minha vida. Irmãos, eu não quero que vocês
acreditem em mim, eu quero que vocês experimentem. Lembrem-se de um momento que vocês tiverem sem saída, sem solução, e experimenta. Faz um test drive de Jesus. Fala, Jesus, eu não sei o que fazer. Assume o controle. Toca aqui a carriolinha. Jesus, lá Mateus 11, 25 falou, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então você está tentando carregar a carriolinha que não é tua, né? Esse fardo que vocês estão carregando não é só de vocês, né? Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? E aí, para encerrar, Hebreus 12, 2. Banda, pode vir. Hebreus 12, 2 fala assim, que é o que nós temos que fazer quando nós estamos sentados ali na carriolinha. O que diz Hebreus? Acho que, vamos abrir, vou esperar vocês abrirem Hebreus 12, 2, que é importante vocês se lembrarem disso. Hebreus 12, 2. Fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a hora que o vento está balançando, a carriola está balançando, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não se esqueça das nossas obrigações, aquilo que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer aquilo que é nossa obrigação, aquilo que Ele deixou para nós. Então, obedecer, orar, buscar, trabalhar, permanecer fiel, dar passos de fé, né? Por outro lado, tem coisas que não cabem a nós, né? Então, tem coisas... Eu ia contar uma coisa aqui, mas acho que vai muito longe, mas eu vou contar em 1 minuto o que era para eu contar aqui em 1 hora. Essa semana eu fiquei muito contente, porque eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo no Brasil. Essa pessoa passou por dificuldades assim inimagináveis, do nível problemas com filhos, problemas de saúde com filhos. Quem é pai aqui sabe, né? A gente prefere muito mais ter problemas de saúde com a gente do que com o filho nosso, né? E esse teve com gêmeos, ele teve problemas graves de saúde com os dois, e ele não conhecia Jesus. A gente trabalhou junto durante 10 anos, e eu tive a oportunidade de orar com ele algumas vezes, e vim para cá, e a gente perdeu o contato. E um dia ele me liga, fala assim, Renato, eu estou te ligando para falar que minha vida mudou. Eu morri de medo, na verdade, quando ele me ligou, porque eu falei, será que aconteceu alguma coisa com a filha dele, né? Fiquei, assim, já comecei a tremer, assim, de medo, né? Eu falei, se ele está me ligando, deve ser para eu orar, deve ser alguma coisa complicada. Mas ele falou, não, Renato, minha vida mudou. Eu conheci Jesus. E foi um momento, assim, que eu falei, caramba, eu orei, e o Espírito Santo fez, né? Então, eu não quis assumir as rédeas ali, né? Eu entreguei para o Senhor, eu orei com ele pela filha dele. E eu estou contando isso porque anteontem e ontem ele estava aqui no Colorado, né? Então, a gente escutou o testemunho dele. E o mais importante, ele experimentou essa confiança. A filhinha dele está nas últimas sessões de quimioterapia. Mas ele falou, Renato, a gente tem uma paz. E assim, ele engrandeceu tanto a minha fé, porque ele primeiro, ele mudou completamente o ponto de vista dele. Ele falou, Renato, cara, tá tudo perfeito na minha vida. E quando ele falava isso para mim, eu pensando, caramba, ele fala para mim que a vida dele tá tudo perfeita, sendo que na semana que vem ele vai ter que levar a filha dele para fazer uma das últimas sessões de quimioterapia. Que maluquice é essa? Chama-se Jesus. Chama-se a paz que excede todo entendimento. A paz que não faz sentido nenhum, gente. A gente não consegue explicar, não consegue entender. É uma paz que vem de dentro para fora. É uma paz que não depende do que as circunstâncias. Vocês estão entendendo? Provérbios 3, 5 a 6 é o que a Adri falou. Confia no Senhor de todo o coração
e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, o local por onde você vai andar. Salmo 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então, irmãos, de novo, não quero que você acredite em mim, eu quero que você experimente. O Espírito Santo vai te lembrar do que eu falei no momento de dificuldade, e você vai desafiar Deus. Você vai falar assim: Senhor, se esse Deus aí que o Renato está falando lá, que vai me ajudar, eu quero ver isso na minha vida agora. Eu preciso ver isso, eu não tenho mais saída. Vocês acham que Deus vai ficar chateado de você desafiar Ele? Deus vai falar: deixa comigo. Essa é a minha especialidade. Minha especialidade é transformar aquilo que não é possível. Deus está louco para te mostrar tudo que Ele pode fazer na tua vida. Deus está esperando esse momento, essa porta que você vai abrir para Ele mostrar o que Ele pode fazer. O mundo não é fácil. Jesus nos alertou: o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições. Mas também Jesus falou: eu venci o mundo. Deixa comigo, passa a bola. Estou na área. Eu só cabeceio e faço gol. Não tenta ser fominha e tentar fazer tudo sozinho. Cruza para Jesus, deixa Ele fazer o gol. Para terminar, eu queria orar diante disso. Nessa direção, pedindo para o Senhor, entregando os nossos quadros que representam as nossas vidas para Jesus. Quem se sentir que está nessa situação, tem saída, que é o sangue. Então vamos orar. Porque Jesus lá em Jeremias 33:3 falou: clame a mim, e eu responderei. Amém? Quando a gente estava vindo para cá, o Marcelo estava escutando as músicas, decorando as letras. Eu falei: Mar, a minha oração vai ser essa música, porque essa música é justamente aquilo que eu estava orando. Então, pode... Porque presta atenção nessa letra, na letra dessa música. Vê se ela não é uma oração. Fala assim: meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Meu Jesus, maravilhoso és,
minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que isso tem os melhor pra mim. Guardando a promessa em oração. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia.